Olá, sou o professor Eduardo. Vamos falar de geometria espacial falando sobre volume. Estou aqui com o exemplo de um cubo mágico. Cubo mágico com 2 por 2 por 2. Se cada cubinho desse representa uma unidade de volume, sabemos que o volume desse cubinho é igual a 2 vezes 2 vezes 2. É igual a 8. 8 unidades de volume desse cubinho mágico. A gente tinha visto já anteriormente, no paralelepípedo retângulo de arestas A, B e C, que o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C, que também pode ser visto como a área da base vezes a sua altura, que nesse caso é o C. Está vendo a altura. O do cubo é o caso particular do paralelepípedo retângulo. Então teríamos, em vez de A vezes B vezes C, A vezes A, o volume do cubo é igual a ao cubo. E no caso de um paralelepípedo oblíquo, temos aqui a sua área de base, por exemplo, temos a sua altura, que é diferente da aresta lateral. Como é que a gente resolve essa situação? E quando nós temos um prisma, onde a base não é um retângulo, não é um paralelepípedo, um prisma triangular, um prisma hexagonal, e aí por diante. Como é que nós resolvemos ou calculamos o volume de qualquer prisma? Bem, agora, quero falar sobre o princípio de Cavalieri. Vamos supor, eu peguei aqui algumas folhas de papel, onde a base onde cada folha é um retângulo. E eu montei uma pilha aqui no formato de um paralelepípedo reto-retângulo. Tá? Paralelepípedo retângulo. Sabemos que o volume desse paralelepípedo formado pelas folhas de papel, a área da base vezes a altura. Ou seja, tem um volume. Significa que esse paralelepípedo ocupa uma certa porção do espaço. Se eu inclinar esse paralelepípedo, ou mexer aqui na folha de papel, eu posso tentar reproduzir a ideia de um prisma oblíquo. Tá? E a gente percebe que em cada nível continuamos tendo uma folha de papel que é um retângulo. A porção do espaço que agora a resma ou essas folhas de papel ocupam continua sendo a mesma que a anterior. Eu só inclinei, mas a porção do espaço é a mesma. Então, aqui nos dá a ideia de como calcular o volume de um prisma oblíquo. Cavalieri trabalhou isso, desenvolvendo o chamado princípio de Cavalieri, que nós vamos escrever, vamos trabalhar. Então, você percebe que eu inclinei o paralelepípedo e continua tendo o mesmo volume. Então, continua sendo a área da base vezes a altura intuitivamente, né? Porque você tem a mesma área de base e a mesma altura, a altura anterior. E eu poderia ter figuras diferentes que não fossem mais um poliedro. Isso aqui tem a mesma, ocupa a mesma porção do espaço. Então, o volume continua sendo o mesmo. Então, vamos lá, vamos falar sobre o princípio de Cavalieri. Pelo princípio de Cavalieri, a gente tem o seguinte. Dado dois sólidos apoiados sobre um plano, eu coloquei aqui o plano alfa, de tal forma que as suas bases sejam equivalentes. Ou seja, que as áreas das bases são as mesmas. Se seccionarmos os sólidos por um plano paralelo ao plano da base, ou seja, eu tenho um plano beta, de tal forma que alfa e beta são paralelos. Se as seções determinadas por beta
eu vou representar aqui, se as seções determinadas por beta forem equivalentes, então, pelo princípio de Cavalieri, que intuitivamente a gente viu pela resma de papel, os sólidos têm volumes iguais. Ah, legal. Então, utilizando o princípio de Cavalieri, então temos o seguinte, temos dois sólidos de bases iguais e as seções determinadas por planos paralelos à base determinarem seções iguais também, então os sólidos têm volumes iguais. A ideia é de inclinar a resma de papel ou entortar a resma de papel. Com isso, a gente pode, então, deduzir o volume de qualquer prisma, porque eu só preciso, então, quando você tem um prisma oblíquo, o volume dele é igual ao volume de um prisma reto. Só preciso, então, determinar a área da base vezes a altura. Então, em qualquer prisma, vai valer a relação para a gente que o volume vai ser igual à área da base vezes a altura, representando a altura pela letra H. Até a próxima.